Boa noite, Vanessa. Estamos aguardando a nossa colega Fabiola entrar na sala para iniciar a live também. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Fabiola, tudo bem? Fabiola, consegue me ouvir? Alfredo, Oi? tá me escutando? Tô escutando, já? Ah, tá bom. Acho que a minha internet é Perfeito. um pouco lenta. Ah, tudo bem. Então, penso que nós podemos começar. São 8h35. Para aqueles que estão na sala, é um grande prazer. Meu nome é Alfredo. Eu sou integrante do grupo de estudos e tive o prazer de ser agraciado por esse convite da Vanessa, da Pauline e da Ana Júlia. O convite que eu agradeço. E hoje eu estou aqui com a Fabiola da Silva, que é uma querida integrante do grupo, e que ela vai apresentar sobre o livro de Amadeu Tintini. Na verdade, é um grande formador que, que tem uma visão são joanista, a Vanessa vai expor melhor depois, e toda a teologia da crise, né, Fabiola, perdão. E também esse projeto de apresentações que nós temos aqui no grupo do Padre Pio,
vem sendo formado aos poucos com a intenção de realmente trazer uma formação de base para essa atividade intelectual da igreja, que no grupo foi subdividido em 4 partes. Então nós teríamos o grupo do magistério, da teologia da libertação, da cética e mística e também da liturgia. A Fabiola faz parte do grupo da teologia da libertação, é isso? Não, a cética e mística, né? A cética e mística, perfeito, perfeito. Então, da última vez nós tivemos um encontro que a nossa colega Andrini apresentou o livro de São Ligório, falando da submissão à vontade de Deus. E hoje a Fabiola vai apresentar sobre o livro do Centini e vai expor toda essa vida mística e espiritual por trás da doutrina da igreja. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, que vai ser muito proveitoso, e eu já me sinto grato por estar aqui presente nesse momento. Então, Fabiola, as palavras são suas. Obrigada, Alfredo. Eu sou a Fabiola da Silva, sou membro como o Alfredo falou, me apresentou, sou membro do Centro de Estudos Padre Pio. Tem uma mosquinha aqui me incomodando. Tentei tirá-la, mas não consegui. Mas vamos lá. Faço parte do Centro de Estudos Padre Pio e hoje eu vim apresentar esse livro, A Hora de Deus, A Crise na Vida Cristã, de Eliseu Centini, como o Alfredo falou. E quero tentar trazer um pouquinho para vocês o que eu aprendi sobre esse livro, que é bem denso. Foi um desafio para mim. E eu vou tentar passar para vocês o que eu consegui coletar de material, assim, de ensinamentos que esse autor passou através desse livro. Só coincidentemente, eu acabei esse livro na semana passada e eu comecei outro livro que é esse aqui, As Três Vias e as Três Conversões. E eles estão muito ligados. Sempre a providência divina, né? Sempre tomando lugar, assim, vai encaixando as coisas, né? Na nossa vida e a gente tem que conseguir captar, né? E absorver e dar graças quanto a isso, né? Então eu espero nesse momento conseguir passar alguma coisinha para vocês do que eu aprendi nesse livro. Posso começar? Perfeito. Esse livro fala das crises, né? Das crises de vida. É um livro de psicólogo, né? Então por isso o conteúdo um pouco mais denso. Mas ele fala basicamente de crise na nossa vida, na vida humana. A crise como um amigo fiel, embora seja um amigo que perturbe, né? Quebra certos equilíbrios e às vezes é até devastador. Tanto a crise, a gente tem vários tipos de crise, né? Espiritual, religiosa, financeira, material. Falando de uma forma geral, a crise é isso. Ela é um amigo que está sempre acompanhando a gente durante a vida. Né? Não existe vida sem crise. E a gente até tem que agradecer que existe a crise, porque ela é aquilo que determina a passagem de uma fase da vida para outra. Né? É aquilo que provoca no ser humano um andar para frente. É a gente caminhar, a gente evoluir, a gente não ficar estagnado. E até que há crise ao desenvolvimento da vida, ao desenvolvimento humano. Porém, a gente tem que ver como que essa crise é recebida na vida, como essa crise é interpretada e como ela é vivida. Porque os resultados dela podem ser devastadores na vida da gente, se a gente não souber viver ela, aproveitá-la como crescimento, como conhecimento. Na vida religiosa, na vida do consagrado, do sacerdote, do leigo que pratica o apostolado, né, que prega, a vida religiosa, a crise religiosa, ela é tomada como uma passagem do eterno na nossa vida. Ou seja, o momento da crise é o momento que Deus está agindo na nossa vida.
Isso a gente só começa a compreender no momento que a gente efetivamente passa por uma crise, né? Quem ajuda na sua comunidade, quem está em fase de crescimento e desenvolvimento espiritual, todos passamos pela crise espiritual. Mas o momento que a gente está na crise é a hora de Deus. É o momento que Deus está agindo na nossa vida. E no ser humano, existe uma ambiguidade, é nata do ser humano, né? Então, no ser humano tem o santo e o pecador, todos convivem junto dentro do mesmo ser humano. O santo e o pecador, o bem e o mal, a saúde e a doença, a luz e a escuridade, o instintivo e o racional, o sagrado e o profano, entre outras, o amor por si, o amor pelo próximo. Essas ambiguidades, elas são natas do ser humano. Como que começa a crise? Quando a gente não reconhece essa ambiguidade e não aceita. Aí os interesses começam a bater de frente, a gente não consegue discernir e não consegue aceitar a nossa luta, a luta que nós temos pela frente. Então, daí começam as crises, né? As chamadas crises. Olhando pelo lado espiritual, pela vida espiritual, que é o que o autor relata muito nesse livro, todas as pessoas que passam por uma crise espiritual, uma crise de desenvolvimento, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento do transcendente, passa por uma fadiga do crer. O que é essa fadiga do crer? A gente estuda, a gente tem fé, porque a nossa fé é o que? Não é uma fé visível. A gente não vê Deus para crer, né? É uma fé obscura. A gente acredita sem ver. Há uma obscuridade. Mas quando a gente passa por uma crise na vida espiritual, a gente sente que há realmente um crescimento a partir do momento que a gente sente que há a ausência de Deus durante essa crise, de uma certa forma. Só que por quê? Porque Deus está nos colocando à prova. Então, essa ausência de Deus, ele está esperando uma prova que a nossa fé se torne mais firme ainda. Ou seja, quando a gente acha que Deus nos abandonou, aí que nós temos que ser perseverantes, aí que nós temos que ter fé, se manter, ter esperança, porque Deus está nos colocando à prova. Isso é o que acontece na vida religiosa. Isso é um exercício para a alma, que a gente aplique a fé pura, ou seja, a gente não espera nada em troca, a gente aguarda no silêncio de Deus, o tempo que a gente está passando durante a crise, a gente aguarda no silêncio de Deus, mas mesmo assim a gente se fortifica, a gente tem uma fé despojada, uma fé que ela produz a purificação. Daí que esse livro, As Três Vias e as Três Conversões, me ajudou muito hoje na apresentação dessa live também. Porque eles se complementaram muito, esses dois livros. Fabiola, ali na teologia do... Oh, me perdoe. Eu até iria comentar que o livro do Garrigou Lagrange fala exatamente isso, que são as três vias, as três idades da vida interior. Então, na primeira, a gente tem a via purgativa, que é aquela via, né, onde nós estamos, a via das pessoas menos desenvolvidas espiritualmente, no qual a gente, de certa maneira, enxerga Deus, mas de uma maneira muito distante, muito difusa, né? Então, na visão do Garrigou Lagrange, essa primeira idade da vida interior, ela vai ser ultrapassada quando a gente quebra a barreira que a Santa Teresa vai chamar da via iluminativa. Então, nós passamos da via purgativa e vamos para a via iluminativa, que seria a quarta, quinta morada. Então, ali nessas moradas, na verdade, a nossa fé ela começa a se purificar, né, Fabiola? Eu acho que é isso que consegui se enxergar bastante ali no Gentile, né? Então, a nossa fé, à medida que a nossa fé vai se purificando, a nossa relação com o infinito também vai exigindo maiores provas. Porque como o ser humano, ele é uma criatura temporal, restrita, mas ao mesmo tempo é uma criatura aberta para o infinito, para o mundo do espírito, ele participa desse espírito de Deus, a gente vai se aproximando dessa infinitude do Criador à medida que a gente
deixa de lado, que a gente exclui aquilo que é contrário a Deus. Então, isso São João da Cruz deixa muito claro. São João da Cruz vai dizer que não é possível que Deus habite numa alma que está cheia de si, que traz consigo essas imagens. Então, esse desenvolvimento da fé, toda essa ruptura e essa dor que a vida espiritual mostra, e a própria paixão de Cristo assim o demonstra, porque no exato momento em que Cristo diz que está tudo consumado, é o momento em que ele está triste, mais triste. E então ali na própria paixão de Cristo fica muito claro qual é o nosso itinerário espiritual enquanto cristão, passando da via purgativa, da via iluminativa, até chegar na via unitiva, que seria a comunhão perfeita com Deus, não só pela fé, mas pela caridade também. Então eu acho Sim. que é importante perceber isso, né? E junto a isso está a liberdade, né? Uhum. Porque o ser humano ele foi criado livre, né? Ele foi feito livre, né? E Deus nos dá essa liberdade, nos dá a liberdade. Só que essa liberdade, quando ela não é vivida de forma correta, ela resulta numa certa frustração. E a frustração é um passinho para a crise. Ou seja, vou dar um exemplo que eu peguei muito simples. Eu pratico bem esperando alguma coisa em troca, né? Eu pratico bem, mas eu estou esperando uma recompensa. Isso não é um amor livre. Isso é um amor que é um amor egoísta. É um amor que eu estou ajudando alguém, mas eu estou esperando uma reciprocidade. Quando não há essa reciprocidade, há a frustração. Há a frustração. E a frustração é uma anticâmara da crise. É o primeiro passo para chegar na crise é a frustração. Então, a liberdade ela está totalmente ligada à crise, sabe? Porque se você não é livre totalmente, enfim, para viver o amor de Deus, para viver o amor à religião, para viver o amor à igreja, você vai sofrer a crise de uma forma frustrante, porque a falta da liberdade verdadeira, ela te traz frustração. Nesse exemplo, um exemplo básico é esse que eu comentei, é você ajudar o próximo esperando alguma coisa em troca. E quando essa reciprocidade não vem, você se frustra, né? E aí há uma forma de crise também. E o ser humano, ele é feito livre e ele tem essa necessidade de liberdade. Só que ele não sabe captar essa liberdade, ele não sabe aplicar muitas vezes. E a falta dessa liberdade vai conduzindo à crise. E é função da crise fazer da vida um contínuo dinamismo evolutivo, ou seja, a crise ela tem o objetivo de te desenvolver. A vida não é algo estagnado. A vida ela tem o seu próprio ritmo, ela tem seu próprio caminhar. E a crise faz, que nem eu falei no começo, ela faz você passar de uma fase a outra da vida. Depende de como você vai viver essa crise. Esse autor, ele elenca vários tipos de crise. Vou dar os nomes aqui. Os que nunca estão em crise, por exemplo. Esses eu até achei bem interessante, porque são pessoas que estão sempre bem, né? Pessoas que nunca têm crise, nunca têm problemas. Só que o que acontece nesse tipo de crise, nesse tipo de ser humano que nunca está em crise, que diz que nunca está em crise? Há a falta do sentimento da culpa. Então, quando há a falta do sentimento da culpa, já não há uma evolução positiva da consciência moral, ou seja, eu já não tenho mais noção também do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é o mal. Então, essa pessoa, ela se diz nunca estar em crise, mas ela se diz nunca estar em crise porque ela não tem as concepções, ela não tem essa consciência moral, né? E tem outros tipos de crise, os que sempre estão em crise, tem os que têm a crise congelada, os que têm a crise final, a crise fatal. Então, esses tipos de crise, todos vão resultar em algum fruto mais ou menos devastador na vida da pessoa. Depende, como eu falei no início, como ela reage à própria crise. Uhum.
E existe um certo dinamismo aí dentro, né, Fabiola? Porque, na verdade, a gente está disposto a sofrer por aquilo que a gente ama. Então, né, existe um desenvolvimento, uma organicidade dentro dessas crises. Por exemplo, as primeiras crises são aquelas mais elementares, as crises materiais, as crises afetivas. E à medida que a gente vai amando aquilo que transcende a gente, essa abertura, isso que o São João da Cruz vai chamar de movimento anagógico, essa subida para cima, as nossas crises vão exigir cada vez mais das nossas capacidades mais imateriais. Então, por exemplo, a minha crise já não vai ser emocional, ela vai ser uma crise de fé, por exemplo. Que é a fé, na verdade, ela engloba a nossa inteligência, a nossa vontade. Então, à medida que a gente vai amando mais a Cristo, a gente também está disposto a sofrer mais por Ele. Então, veja que interessante. Normalmente, a gente pode pensar que Cristo é um pouco rígido, à medida que Ele vai dando provações que a gente tem medo de não conseguir corresponder à altura. Só que, ao mesmo tempo, Cristo vai dando essas provações à medida que a gente ama Ele. Então, existe uma espécie de uma balança de crise e amor. Eu estou disposto a sofrer por aquilo que eu amo, eu estou disposto a doar de mim por aquilo que eu amo. Então, exatamente, eu penso que a vida mística, ela tem uma lógica impressionante justamente por isso. À medida que cresce o amor, à medida que cresce a fé, também cresce aquilo que Deus exige de nós, mas ao mesmo tempo que Ele sabe que nós estamos dispostos a cumprir com doçura, porque está no nível do nosso amor por Ele também. Fabiola, me É, ouve? agora voltou o sinal. Perfeito. Com relação a essa questão de provação, tu estavas comentando, a crise foi diagnosticada, tá? Eu estou em crise. Aí começa a luta, né? Começam as lutas. E, e para a gente compreender melhor o sentido da crise, sobretudo a consciência, ter a consciência da própria situação, a gente tem que perceber, por primeiro, que a nossa vida tem que ser mudada, né? E se instalou-se a crise, então não, a minha vida tem que ser mudada. E a luta é a prova de que a pessoa deseja mudar, que eu desejo mudar. Afirmando novamente que a crise é um fator de crescimento e superação da vida. E continuando falando de provação de Deus, se a luta na vida do ser humano, então quando entra Deus, quando a gente procura Deus na nossa vida, na nossa luta, na nossa crise, então essa luta se torna prova. E essa prova, como tu falasse, é o momento onde Deus se manifesta, né? Onde há a aprovação de Deus. Então, o Deus está colocando o ser humano à prova durante a crise, numa luta, né? Aí vem novamente a liberdade do ser humano deixar-se provar por Deus, né? Para ele conseguir sair e conseguir evoluir, quando ele evoluir na sua vida espiritual, quando ele sair dessa crise. Então, não é o ser humano que coloca Deus à prova. Vou ver se agora Deus está do meu lado mesmo. Não, é Deus que te coloca à prova. Então, eu vou ver se esse meu filho tem fé mesmo, se esse meu filho me ama mesmo. Isso é a luta. Essa é a luta. Isso é lutar para sair de uma crise, principalmente no caso aqui, as crises religiosas, a crise espiritual. Então, a verdadeira crise, ela implica numa luta. E essa luta, a vida, ela não tem sentido se não houver crises e lutas. E a luta, ela é uma passagem obrigatória para que há a fase evolutiva. E quando não há vontade de lutar, eu me entrego, eu simplesmente fico na inércia, né? Eu sou fraco, eu não tento lutar, não tento sair dessa crise, não tento evoluir. Esse processo de inércia, ele conduz à submissão. Aí há o empobrecimento, a atrofia do coração, o empobrecimento da mente, da vontade, da sensibilidade. Então,
o empobrecimento do espírito mesmo, né? Porque eu não tenho vontade de lutar, eu não tenho vontade de sair dessa crise, eu não tenho ânimo, eu não tenho. Eu fico na inércia, eu não luto, aí começa a ver a atrofia, principalmente do coração. E o fechar ele para Deus, né? É automático, né? Quando não se luta, a gente se fecha e se cerra para Deus na nossa vida. Aí ele também relaciona alguns tipos de luta, que é a psicológica, a luta espiritual e a luta religiosa. Que essa que é o que mais eu me ative, assim, por causa do estudo em si, né? Que é um confronto entre a pessoa livre e Deus. E essa luta, esse confronto, a pessoa sempre vai perder. Ela sempre vai perder para Deus, para o transcendente. Mas ela vai perder e vai conseguir evoluir, porque o que Deus quer que a gente faça, Ele quer que a gente chegue aonde? Ele quer que a gente se abandone nele, Ele quer que a gente se entregue a Ele, Ele quer que a gente seja submisso a Ele. Né? Então, essa luta religiosa que a gente, para um avanço da espiritualidade, a gente acaba sempre perdendo, que é essa luta da pessoa com Deus. Então, mas é isso que ele quer que a gente abandone-se nele, que a gente renda-se ao propósito, porque aí a gente vai, que é o objetivo de ser santo, que é a gente se empobrecer, o ser humano se empobrecer e ser preenchido pela graça divina. E isso também faz parte daquele avanço das vias, né? Os principiantes, avançados, os perfeitos, todos passam por crises, tem que lutar, e o objetivo maior é esse, a gente lutar e a gente se abandonar, a gente perder para Deus, né? E a gente abandonar-se nele. Perfeito. Fabiola, aqueles que quiserem conservar a própria vida, a perderão, na verdade. É justamente isso que Cristo quer dizer. Sim. Se a gente tentar sistematizar tudo com a nossa própria vontade e fazer com que o mundo seja a nossa imagem e semelhança, nós inevitavelmente vamos perder essa batalha. Mas se a gente, de certa maneira, enxerga essa relação com o transcendente, na verdade, esse caminho da infância espiritual que fala a Santa Teresinha, nossa total submissão e doçura ao Espírito Infinito de Deus, e a gente deixa que Ele nos refaça a cada dia, para que a gente fique cada vez menor, para que Cristo cresça em nós, eu acho que realmente existe um avanço muito, muito grande na vida espiritual. Então, eu acho isso muito interessante no a gente achar o nosso verdadeiro eu. Diferente das concepções orientais, a gente não perde o nosso eu. A gente vai encontrar o verdadeiro eu à medida que a gente deixa que o transcendente, que o Espírito do divino, que vem por meio do Verbo, que é Jesus Cristo, habite em nós. Isso é vida mística, e à medida que a gente ama isso, e que a gente está disposto a sofrer por isso, eu acho que realmente Cristo vai crescendo em nós até o ponto que a gente chega, assim seja, de dizer, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu tirei todos os elementos meus, eu tirei as minhas vontades, eu tirei as minhas imperfeições, e eu deixei Cristo habitar em mim e eu me transformei nele. Houve uma transfiguração aí. Assim como Cristo se transfigurou no monte, ele nos transfigura nele também. Isso. E na vida do cristão, né, a gente demora, né, mas para haver evolução, né? Quando a gente está em crise, é que a gente começa a recapitular todas as coisas em Cristo, né? Que nem como tu acabaste de lançar. A gente começa a olhar para a cruz como ponto Uhum. de chegada da nossa caminhada e como nosso ideal. Né? Então, Uhum. a crise espiritual, ela tem esse objetivo, esse ponto de chegada, né? É a gente olhar para a cruz e a gente ver como um ideal, a gente buscar o fim último, né? Porque hoje, trazendo para os nossos tempos modernos, né, o que está acontecendo, né? Mudou-se o fim último da vida, né?
para algumas pessoas, para quem busca espiritualidade, o fim último ainda é alcançar o céu, né? Mas na vida mundana, como diz o padre José Augusto, né? Trocou-se valores, trocou-se objetivos de vida, né? Então hoje tu chega para alguém e pede, qual é o teu objetivo de vida? Uma pessoa que é materialista, né? Uma pessoa que é mais voltada aos bens terrenos, né? Meu objetivo de vida é conquistar uma casa, é ter um carro, é ser milionário e tal. Então, perdeu-se os valores divinos, né? O valor de... Porque até parece que as pessoas estão achando que vão viver para a eternidade, não sei. Isso é uma evolução também, né? Não criticando, né? Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem seu passo, né? De vida. Mas o que a gente busca hoje, né? A gente busca o fim último, que é buscar o céu, né? Se a gente tem esse fim como objetivo, a gente consegue ultrapassar as crises, a gente consegue lutar, sempre com Deus no nosso lado, né? Nos espelhando nele, nas virtudes que ele nos deu, praticando, né? E a gente consegue evoluir, né? Mas Uhum. até a gente também aprender esse ideal, a gente vai, mas com a graça de Uhum. Deus, a gente também tem que pedir, a gente tem que estar aberto a isso, né? Para que haja essa evolução espiritual, né? Porque Deus só age onde ele pode entrar, né? Onde as pessoas cerram o coração e não abrem, Deus não entra. Ele não é invasivo, né? Ele nos dá a liberdade, como foi falado antes, ele nos deu total liberdade para vivermos a nossa vida como queremos, mas nós vamos ter que prestar contas, né? E isso que há Uhum. esse esquecimento de Uhum. muitas vezes, né? E na vida religiosa, sacerdotal, ocorre alguns tipos de crises específicos. Por exemplo, a crise de identidade, a crise de afetividade e a crise de vocacionalidade. São os 3 tipos de crises que mais ocorrem no vocacionado, no sacerdote, no religioso. Vou explicar bem rapidinho cada uma delas. A crise de identidade é daquilo que a pessoa é chamada a ser, né? Quando ela não consegue se integrar com o próprio eu dela, né? Começa uma crise de identidade. Ela tem que buscar a necessidade humana de se ter sentido, né? Isso é uma crise de identidade, quando não há integração do eu. A crise afetiva se refere, está relacionada mesmo ao amor, né? A capacidade de amar e ser amado. A gente vê muito isso também na questão dos sacerdotes, né? Que tem uma vida solitária, uma vida sozinha, né? Mas o ponto de tração tem que ser o amor de Deus. O amor infinito de Deus que deu o seu Filho para nos salvar, né? Então, o padre José Augusto mesmo disse esses dias, ele falou numa homilia, que o sacerdote, ele tem que ter, no centro da sua vida, ele tem que amar como o amor de Deus, né? Para que não haja essas crises afetivas, porque hoje a gente sabe que a vida dos padres são vidas mais solitárias por não terem companhia, né? Não a companhia da comunidade, né? Mas uma companhia afetiva, mas ele tem o amor de Deus que substitui e é grandemente maior, né? Então, e a crise vocacional de vocação, que exige que aquilo que a pessoa experimentou, que ela sente como um chamado, seja verdadeiramente o que ela quer, né? E o que ela está disposta, o que está no coração dela. Isso é uma crise. Quando isso não acontece, há a crise vocacional, né? Onde a pessoa já acha que não é aquilo que ela queria realmente, ela não foi feita para aquela vocação. Só que todas as crises, elas são momentos de graça, né? Elas são momentos de que Deus age na nossa vida. É bem como o livro diz, é a hora de Deus.
É Deus agindo na nossa vida no momento da crise. Aí agora também falando um pouquinho, isso eu achei muito legal, muito interessante, assim, que é entre outras partes também do livro, que é a crise na nossa comunidade, a crise da pessoa que está ao nosso lado, né? É a gente ajudar o irmão em dificuldade, né? A gente está aqui para ajudar o próximo, para amar a Deus e ajudar o próximo, amar o próximo, né? Então, qual é a nossa missão dentro de uma comunidade, dentro de uma paróquia, né? Eu achei muito legal esse aqui, porque ela trata da gente perceber os sinais que estão passando com aquela pessoa, né? Então, às vezes a gente não conhece muito bem a pessoa, mas a gente sente, a gente vê por um sinalzinho que ela dá que ela está entrando em crise, que ela está começando a entrar em crise, né? E qual é a nossa disponibilidade para ajudar, né? Para ajudar, às vezes, com uma palavra, para ajudar com um gesto. Aí vem a atenção do religioso, a atenção da pessoa que está do lado, da comunidade em si, né? A cultura da atenção e a descrição fraterna, né? Não é chegar e falar para a pessoa e falar alto no lugar todo, no meio de todo mundo, ah, mas estás em crise, não sei o quê, né? É chegar com uma descrição fraterna. E isso aqui eu achei bem, bem legal, porque é assim, ó, eu vou ler aqui. A cultura da atenção e descrição fraterna devem ser progressivamente uma característica de quem vive em comunidade, em nome do Senhor, com irmãos que não escolheu e pelos quais não foi escolhido também. E todavia lhe foram confiados, numa entrega da qual deverá prestar contas ao Senhor. É forte, né? Então, quer dizer, eu tenho um irmão do meu lado que trabalha comigo num apostolado, que trabalha comigo numa pastoral da comunidade, e eu tenho que ajudá-lo de forma fraterna, discreta e fraterna, porque eu vou ser cobrado disso por Deus. No meu ajuste de contas, ele confiou aquela pessoa a mim, e eu tenho que ter o discernimento e ter a atenção com aquele meu irmão próximo para poder ajudá-lo, né? Eu achei muito legal essa frase, assim, que é o que toca bem dentro das comunidades. Uhum. Fabiola, é interessante que na vida mística, assim, na nossa vida de oração, a Santíssima Trindade está agindo, não de maneira figurada, mas real. Por exemplo, nós temos uma relação com Deus, essa relação com Deus faz com que a gente ache o nosso próprio eu, e achando o nosso próprio eu, a gente consegue amar o próximo da maneira que ele merece. Então a gente repara que existem três elementos aí. A figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a relação do Pai e do Filho. Então olha que interessante, não pode, assim, a caridade sem a concepção ternária da vida espiritual, ela é totalmente infrutífera, porque ela esquece essa linha vertical. Então, quando tu disseste agora há pouco esse fenômeno da secularização que a gente vive, uma secularização que se inicia ali no século XVII e XVIII, o transcendente, ele é apagado da dimensão humana. Então, por exemplo, aquela vida que os antigos tinham, essa ligação que eles tinham com os fenômenos da natureza, essa ligação comunitária que as pessoas tinham é perdida por completo. Então, o eu, o cogito cartesiano, ele passa a reger tudo, e isso ao mesmo tempo gera um individualismo muito grande, e a caridade perfeita, ela também é excluída de plano. Então, assim, para nós cristãos, isso aqui é uma coisa muito palpável. À medida que a gente estabelece o contato com o transcendente, ele ilumina a nossa própria vida, a gente está disposto a amar o próximo. Então, certo, é perfeito, é a Santíssima Trindade que está aqui agindo. E quando a gente não tem a capacidade para isso, a gente deve recorrer para a inteligência divina, que é o Verbo de Deus. Então veja que interessante, Deus contempla, o Pai contempla a si próprio na figura do Filho, do Verbo. E se a gente fizer o mesmo, contemplando o Verbo, nosso ato de fé, nós estaremos conectados ao Pai. Então, essa dimensão trinitária da nossa vida faz com que a gente consiga amar o próximo não por aquilo que ele pode ser no mundo, mas por aquilo que ele representa aos olhos de Deus. Porque se nós estamos juntos com ele, nós também podemos amar o próximo da maneira que ele merece. Isso.
E lembrar assim, né, que o Criador, né, ele sempre busca ele sempre buscou e busca a criatura mediante prova, né? E assim ele Uhum. vai continuar fazendo, mas para quem deixar, quem permitir, É, né? Quem permitir, ele vai continuar provando. E a gente tem que lembrar que essa prova é um passo adiante, é um elevar da alma, do espírito, né? Se a gente uhum. consegue dar esse passo de forma a satisfazer o transcendente, né? Satisfazer a Deus, do jeito que ele nos ensinou, né? Caridade, fé, esperança, tendo as virtudes afloradas, com as virtudes afloradas, a gente vai continuar recebendo os dons do Espírito Santo. E a tendência é conseguir elevar a sua alma, elevar o seu espírito, e a busca de chegar na via de perfeição mesmo, né? Na via unitiva com Deus, né? Então, a crise, ela é a voz do mistério, né? Ela é a voz de Deus, é a linguagem do Altíssimo, né? E aí haverá uma meditação e um lugar para um amor novo. E um amor novo e sempre maior, né? Isso foi Uhum. o que eu consegui captar desse livro, né? Eu até fiz um comentário pessoal aqui no fichamento que eu tomei assim como, como resuminho, assim. Então, assim, o que eu entendi? Não há vida sem crescimento, não há crescimento sem crise, não há crise sem lutas, não há lutas Uhum. sem Deus. Logo, não há vida sem Deus. Essa foi a conclusão que eu cheguei desse livro, né? E a gente teria muito mais assuntos, né, para tratar, mas basicamente foi isso que eu consegui captar e espero que tenha atendido as expectativas. É um conteúdo bem denso mesmo. Eu sou Uhum. principiante ainda nos estudos, mas vamos lá, para frente e avante sempre, com Deus no coração, Divino Espírito Santo sempre iluminando e perseverança, sempre, né? Perfeito. Então, Fabiola, em resumo, a vida espiritual, as crises, elas seriam como se fosse uma peneira, né, no qual a gente vai sendo moído, como dizia o Khalil Gibran, a gente vai sendo moído cada vez mais até atingir aquele estado de pureza que a gente almeja. Então, as crises são exatamente isso, são os fatores que vão fazer com que a gente fique cada vez mais puro. Assim como é um processo, né, utilizado numa indústria para purificar um alimento, purificar, enfim, um alimento, uma bebida, enfim. E o mesmo ocorre conosco, porque na verdade a lei da purificação é uma lei universal. Então, o ser humano ele é convidado a se purificar e essa purificação necessariamente vai trazer crises, né? Mas como dizia o Padre Pio, benditas as crises que nos aproximam de Deus, né, Fabio? Isso. E legal. Aqui nós temos duas perguntas. A primeira é da Vanessa. Fabiola, o que você conseguiu alterar na sua vida a partir desta leitura? Conseguiu aplicar algo? Então, a gente está sempre crescendo, né? E sempre acrescentando na nossa vida, né? Se a gente faz uma leitura e a gente não consegue trazer ela para a nossa vida, eu vejo que uma leitura boa, né? Eu vejo Uhum, que ela não tem a sua eficácia, né? uhum, Hoje, principalmente depois que eu entrei no grupo de estudos, no centro de estudos, e essas leituras vão somando sempre, eu consegui e eu tento viver cada crise como uma evolução mesmo. uhum, Por vezes a gente cai, né? Por vezes a gente tropeça, mas qual é o que é importante, né? É a gente tropeçar, no meio é encosta, mas levantar e continuar subindo, com né? certeza. Não é a gente regredir. Eu li naquele livro também das três vias e as três conversões, e achei muito interessante que diz assim, que na vida espiritual, quem não progride, regride.
Então, a gente tem que estar sempre caminhando. E com certeza vou tentar encarar as minhas crises de uma forma bem melhor agora. Sempre com Deus no coração e largando mesmo na providência divina. Ele sabe o que faz na nossa vida. Então, esse foi meu maior aprendizado com esse livro. Uhum, perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui da Vanessa. Sobre o centro de estudos, como ele te tirou da inércia? Eu não entendi como ele me tirou da inércia. É Isso, isso? de que maneira o centro de estudos te incentivou a buscar esse amor cada vez maior pela doutrina e pela vida mística, assim? Aham. Eu passei, eu tenho muito forte, assim, comigo que agora, depois que eu li esse livro, não, eu tenho que tentar mudar esse conceito, né? Que se não é Uhum, pelo amor, é pela dor, né? Que Deus uhum, age na nossa vida, né? Então, eu sempre participei da igreja, mas eu nunca fui assídua, do jeito que eu tô tentando ser agora. Estou tentando uhum, elevar minha purificação de espírito, né? uhum, O meu objetivo de vida, antes de eu entrar no centro de estudos, já era esse. Eu coloquei como objetivo de vida para mim uhum, alcançar o céu, sendo instrumento de Deus e luz na vida do próximo. E o uhum, centro de estudos está me ajudando com isso. uhum, Então, uhum, hoje as pessoas vêm conversar comigo e pedem para mim e chegam e dizem, ó, fez diferença na minha vida, tu estás fazendo por pequenos atos que tu tem no teu dia a dia, né? Não dar corda para uma fofoca, tentar consolar uma pessoa que está, às vezes, numa fase que está difícil, uma palavra amiga. Acho que dentro da nossa vida cotidiana, no social, vida social, a gente sempre pode colocar uma pitadinha do uhum, espírito ali, né? uhum, uhum, Nas ações, nas relações com o próximo. Então, o centro de estudos foi fundamental e é fundamental para minha evolução espiritual, né? Estudar a tradição da igreja, né? Isso está me fortificando em uhum. outras áreas da minha vida. Porque Deus não age só na religião, Deus age em todas as áreas, né? Então, o Sim, sim. centro de estudos está me ajudando muito nisso. Até porque é um grande equívoco, né, Fabiola, a gente conceber que existe um negócio chamado vida e outro negócio chamado Deus. Isso É, não existe erro maior, porque Deus transcende, aquilo que transcende abrange. Então, embora eu esteja fazendo qualquer coisa da minha vida, Deus tem que estar ali presente, porque Ele é a condição de possibilidade daquilo. Entende? O simples fato de eu isso. caminhar, por exemplo, eu só caminho porque Deus permite. Por quê? Porque Deus é o ser, Ele é a estrutura máxima da realidade. Então, a gente sempre, no centro de estudos, a gente consegue fortalecer isso, fortalecer esse amor por Cristo e esse amor pela igreja também, que se desenvolve à medida que os nossos laços também vão ficando mais estreitos, né? Eu acho isso muito bom, porque da mesma forma que existem as crises interiores, existem as crises exteriores. Então, quando um grupo age junto, os integrantes eles compensam as crises do próximo. Então, por isso que é muito bom, por isso que o homem ele é um animal social, como dizia Aristóteles. Por isso que a gente precisa do próximo para crescer juntos. E não foi à toa que Cristo instituiu a igreja que é o corpo místico. Entende? A igreja é esse corpo místico, onde quando uma pessoa cresce, a outra cresce junto. Quando uma pessoa decresce, a outra decresce junto também. Nós estamos ligados. Embora a gente não consiga compreender isso da maneira devida, entende? Então, eu acho que o que Cristo quer também é que a gente entenda isso, que nós somos um corpo místico, isso não é uma figura de linguagem, é uma realidade ontológica, por assim dizer, e que a gente cresce à medida que o nosso próximo também cresce. Um corpo cresce junto, é uma forma harmônica, entende? Então, por isso que é muito bom essa vida em comunidade, e também o centro de estudos tem essa característica também, fazer com que todo mundo cresça junto e cresça em Cristo, acima de tudo, né? Eu acho que a conexão da Fabiola caiu de novo. Fabiola, me ouve?
Eu acho que a conexão da Fabiola caiu. Fabiola, me ouve? Ah, perdão aqui, minha internet agora voltou. Ah, sim. Então, essa questão do social, a gente tem que ter nítido que se a gente não tem um espírito fortificado, purificado também, a gente não consegue ter um social firme. A gente não consegue ter uma vida, uma relação com o próximo, como tu falaste, firme e sólida. E verdadeira também, né? Uhum, Porque eu, a partir do momento que eu tenho Deus na minha vida, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, eu vou tentar ser uma pessoa uhum. mais verdadeira, eu vou tentar ser uma pessoa que ajuda o próximo. E isso melhora qualquer relação, né? Como tu falaste, se a igreja. Perfeito. Então, não temos mais perguntas. Eu... Fabiola, tem mais alguma consideração que pondera ser pertinente? Eu acho que ficou, assim, de minha parte, eu consegui entender bastante o recado da Fabiola. Realmente, onde há crescimento, há crise. E não é a crise não como um fator puramente negativo, mas como um fator construtivo também, aquilo que nos refaz. Então, eu acho que se a gente tiver esse propósito de é, deixar que deixar que Deus nos refaça e que a gente também seja lançado nos braços dele, como os santos fizeram, a gente está disposto a sentir esse amor que, acho que a Fabíola saiu, esse amor que cresce à medida que a nossa disposição do sofrimento também cresce junto com ele. O sofrimento pelo ser amado, como dizem os poetas, né? E esse sofrimento ele só se intensifica quando a gente realmente ama, porque a gente aprende a amar amando, como diz Francisco de Sales. Então, e a gente aprende a sofrer sofrendo também. E o nosso sofrimento ele cresce à medida que a gente está disposto a encará-lo como um fator de integração e de união com Deus. Eu acho que esse é o recado da crise, é o recado do crescimento. E também a vida mística dos santos, ela mostra que essa vida, esse sofrimento não é desprovido de sentido. Quando Nietzsche diz que o pior sofrimento é aquele que não faz sentido, ele está dizendo justamente isso. Quando o sofrimento ele é desprovido de sentido, quando ele não é acompanhado de um porquê, o ser humano perde o fim último a que ele se dispõe. Mas quando o sofrimento é acompanhado de uma causa e de um porquê, a gente sofre pelo motivo correto. Eu acho que seria isso. Então, Fabiola, tem mais alguma ponderação? Não, consegui voltar agora. Mas não, é isso. Eu sou muito grata por, por esse desafio. E vamos lá. Caminhamos avante, sempre. Com Deus, sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Centro de Estudos, por fazer parte da minha vida. A gente que agradece, Fabiola. Foi tudo muito bom. A tua explicação foi perfeita. E, acima de tudo, foi acompanhada de uma sinceridade. Eu acho que nada pode ser feito de bom na vida intelectual sem acompanhar essa chama do coração, como dizia Santo Ambrósio. E eu percebi isso em ti, e é por isso que foi tão interessante e tão elucidativo esse nosso encontro de hoje. Eu quero também agradecer a todos que aqui estiveram, em nome do grupo também. A gente, de certa maneira, está começando agora, mas essa intensificação do espírito de comunidade que nós falamos há pouco faz com que haja um crescimento de todos juntos. Então, eu fico muito feliz em crescer junto com o grupo de certa maneira, deixar com que o grupo me conduza, assim como eu espero que Cristo nos conduza também. E eu sou muito grato pela oportunidade também. Então, eu espero que tenham muitos encontros pela frente aí. Vamos terminar com uma oração, então. Podemos rezar uma Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos, e uma ótima sexta-feira, um sono restaurador para todos, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Fred. Tchau, tchau. Tchau, tchau.